O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 13. Eu estarei lendo apenas 2 versículos da palavra de Deus, que é o versículo de número 3 e o versículo de número 4. Aqueles que acharam, Marcos, capítulo de número 13, versículos 3 e 4. 3 e 4. O capítulo é o 13. 13, capítulo 13, versículo 3 e 4. Aqueles que acharam, digam amém. E que não acharam, digam Escola Bíblica Dominical. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. E diz assim o texto sagrado: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhes perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Tenho lido até o versículo número 4. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás no céu, santificado e glorificado e exaltado, ó Deus, seja o teu santo nome. Deus amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque ontem à noite o Senhor permitiu que nós deitássemos. E hoje pela manhã, ó Deus, o Senhor nos despertasse com o fôlego da vida, nos dando, ó Deus, o privilégio de estarmos reunidos em nome de Jesus em Escola Bíblica Dominical, onde, Deus, aprendemos um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, que esta noite não seja diferente, que nós possamos aprender mais com o Senhor, que nós possamos nos preparar, ó Deus, para aquilo que está por vir, que as nossas vidas, ó Deus, possam estar alicerçadas em Cristo Jesus, para que possamos suportar todas as coisas que irão acontecer. Pai, obrigado pela vida de cada um irmão, de cada uma irmã que se faz presente aqui esta noite. E aqueles que não puderam vir, Senhor, que o Senhor também, com a mesma medida, os abençoe. Tome, Senhor, a vida do pastor Nilson nas tuas mãos, acrescentando a ele, ó Deus, saúde físicas, psíquicas e espirituais, para que ele possa, Deus, ter condições de conduzir o rebanho no caminho do Senhor. Fale, Deus, com o nosso coração, e que não fale nós mesmos, mas que fale o Senhor, porque quando o homem fala, ele fala daquilo que lhe é próprio, mas quando fala, ó Deus, dirigido pelo Senhor, ele fala segundo o teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, por tudo, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esta noite eu já atingi minha meta. Eu peguei ali 10 folhetos e consegui distribuir lá fora. Eu acho que isso tem que ser um dever de cada um de nós. Antes de começar o culto, na hora do louvor, ficar lá fora distribuindo panfletos, falando do amor de Deus. Isso é muito importante. Ainda que alguém pegue e jogue fora, não tem problema, mas você está fazendo o ídolo de Jesus. Amém? Queridos, e ao lermos esse texto, essa leitura da palavra de Deus, eu queria trazer um tema para esta noite. E o tema é o fim dos tempos. Nós temos a mania, queridos, de olharmos só para aquilo que é grandioso, né? Para aquilo que os nossos olhos conseguem contemplar como maravilhoso, como lindo, como bonito. E quando eu olho lá para Gênesis capítulo 13, eu vou ver ali Abraão dizendo para o seu sobrinho: olha, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, então, ele contempla a cidade de Sodoma, e a Bíblia vai dizer que aquela cidade era linda como o jardim do Senhor. E Ló escolheu caminhar para aquele lugar. Contemplou aquilo que era aparente, aquilo que era grandioso, aquilo que era bonito. E nós sabemos o final da história que aconteceu com Ló. Queridos, e hoje não está diferente.
nós estamos cada dia mais focados nas coisas que é aparente nesse mundo. Nós estamos esquecendo daquilo que é importante, que é a palavra de Deus. E nós estamos olhando para as coisas do mundo. Quantas vezes nós perdemos tanto tempo, irmão Jamils, nas coisas desse mundo? Às vezes nós paramos 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas nas redes sociais. Mas não paramos às vezes meia hora para meditar na palavra de Deus. E o que é isso? É o fim dos tempos. Jesus ele vai dizer nos evangelhos que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E Deus, através de Jesus, ele não estava falando isso para o mundo, não, porque isso aqui não foi escrito para o mundo, foi escrito para nós, aqueles que um dia resolveram entregar a sua vida para Jesus. O fim dos tempos. E a Bíblia diz que, tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhes perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir. Amados, o fim dos tempos está próximo. Não queremos aqui estar alarmando, mas apenas sendo realista. O fim dos tempos está próximo. Para saber, amados, se realmente o fim está próximo, o cético não precisa recorrer com desdém à Bíblia, nem o crente a ela, com interpretações futurísticas, mirabolantes, macabras e miseráveis. Basta que se olhe para a história, a geologia, a sociologia, a política, as religiões, os documentários de televisão. Basta que se olhe ao redor. Quantas coisas nós temos visto acontecer aos nossos lados, à nossa frente, atrás de nós. Quantos noticiários têm acontecido? Quando nós vemos essas coisas acontecer, nós nos deparamos com a palavra de Deus e vemos que ela está se cumprindo cada dia mais rápido. E o que nós temos assistido, amados, são homens de ciências falando como se fossem profetas de Deus. As pedras estão clamando. Amados, Jesus falou que quando nós nos calarmos, as pedras clamariam. É o que nós estamos vendo, pessoas infiéis profetizando que o fim está próximo. E nós temos nos calado, nós temos deixado de falar da palavra de Deus, enquanto o mundo está clamando. Todos estão dizendo: o fim está próximo. Temos ouvidos de todas as partes. Caso não mudemos de mentalidade e de maneiras, a civilização logo passará. Assim é que o Evangelho hoje pregado fora da igreja é o da sustentabilidade. Muitos têm pregado a sustentabilidade e têm deixado de pregar a salvação, têm deixado de pregar sobre o pecado. Tudo está na moda, tudo está certo, nada não tem mais a ver. Eu posso ir para a igreja de qualquer maneira, eu posso servir a Deus de qualquer maneira, eu posso ir lá para a praia e tirar selfie de sunguinha, eu posso ir lá para a praia e tirar foto de biquíni e de sutiã e depois postar. Não, eu não posso, porque esse corpo não pertence a mim. Esse corpo pertence ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós somos comprados, e comprados por grande preço, preço de sangue. Amados, basta estarmos antenados, lermos os jornais, as revistas e assistir os telejornais. A primeira vinda de Jesus inaugurou o início dos fim dos tempos. A sua segunda vinda será apenas a consumação, a conclusão de todas as coisas.
aos discípulos de Cristo cabe viver entre o já e o ainda não do agora, com fé, esperança e amor, antecipando a chegada definitiva do reino de Deus na terra. Nós precisamos antecipar. Como, pastor, que nós podemos antecipar a vinda de Jesus? Testemunhando dele com fidelidade. Nós, antigamente, irmão Jamil era conhecido como Bíblias. Por quê? Porque nós andávamos com ela embaixo do braço. Nós éramos conhecidos, irmão Marli, pelas nossas vestimentas. Olha, ali vai o crente. Era assim que nós éramos conhecidos. Hoje nós não somos mais conhecidos assim, porque uma família que vai para a igreja, uma família que vai para o shopping, está igual. Não há diferença mais, amados. Nós não estamos mais fazendo diferença nesse mundo. Nós estamos sendo apenas espectadores do final dos tempos, descortinando o futuro. Diante da realidade, amados, do fim, todos ficam curiosos e até alarmados. Assim como no caso de Pedro e dos demais apóstolos, o fim dos tempos coloca na alma da gente um turbilhão de indignações latentes. Olha a pergunta dos discípulos para Jesus: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se. Essas têm sido as nossas perguntas também de hoje, irmã Ana. Essas têm sido as nossas perguntas diante de tantas coisas que têm acontecido. Ansiosas, querendo descortinar o futuro, muitas pessoas, dentre outras coisas, consultam os mortos, procuram videntes, cartomantes, astrólogos, leem os signos, recorrem a profetas ou a profetisas de visão aberta, mas o que temos visto instalado na alma delas é uma assombrosa desesperança, travestida de desamor, desinteresse e de descrença. É isso que nós temos visto no olhar das pessoas. E quando eu olho para que as pessoas se atentem para as coisas de Deus, e muitas pessoas às vezes têm até atentado, irmão Duarte, para a palavra de Deus, muitas pessoas têm até lido a palavra de Deus, e aí Jesus lá no capítulo 5 de João, no versículo 39, Jesus não está ali dando uma ordem para os escribas, para os fariseus, não. Ele está fazendo uma afirmação nesse versículo para aqueles homens, para aqueles doutores da lei. Jesus está afirmando para ele: olha, vós examinai as escrituras, vocês examinam, vocês estudam ela, mas vocês não querem vir a mim para teres vida. Assim somos muitos de nós nesse dia. Muitos têm examinado as escrituras, mas quando Jesus pede para eles ser testemunhas, abandonando esse mundo, eles não querem. Obrigado, Deus abençoe. Porque abandonar o mundo implica a dizer não para a carne, implica a dizer para nós mesmo que nós temos que abandonar as coisas desse mundo e olhar para as coisas de Deus. E nesse caminho, amados, muitas pessoas têm se sustentado nas suas descrenças. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que se eu abandonar o mundo, Deus vai fazer mesmo? Tem muitas pessoas dentro da igreja ainda duvidosas. Será que Deus vai fazer? Sim, Deus vai fazer. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo Deus, quem impedirá? Se eu me colocar na brecha, Deus vai fazer. Ele vai cumprir. Graças a Deus, amados.
Porém, que os discípulos de Jesus não ficaram sem saber como será os tempos do fim. Pedro e os apóstolos aprenderam do Senhor quais são os sinais que acompanharão. O que realmente importa saber como o cristão deve viver no fim do tempo. Jesus, ele nos dá a instrução correta de como nós devemos viver nos sinais dos tempos. Quando olhamos para Jesus descortinando o futuro nas narrativas dos evangelhos, é preciso reconhecer que ele não estava preocupado em detalhar pormenores da consumação do século, muito menos em apresentar um código ou um sistema a ser decifrado ou calculado sobre a sua segunda vinda. O Senhor, como sempre foi a sua característica, queria encorajar os apóstolos a perseverarem com fé até o final. E isso Marcos vai relatar, que aquele que perseverar até o final, este será um salvo. Então, amados, nós precisamos perseverar até o final. E Jesus falava como um pastor interessado em encorajar as suas ovelhas assustadas, desafiava seus discípulos a prosseguirem buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pedro tanto compreendeu a mensagem de Jesus, como também a compartilhou. Queridos, para vencermos o final dos tempos, precisamos a cada dia nos santificar, precisamos nos colocar em oração. Nós não podemos mais perder tempo, porque o fim está próximo. Aproveite o seu tempo, amado, amada, para evangelizar as pessoas. E aí eu digo para ti, não precisa você ir para a África, não precisa você sair do seu país para evangelizar. Basta nós olharmos do lado da nossa casa, quantas pessoas estão caminhando em passos largos à condenação. E nós às vezes estamos querendo sair para fora do Brasil para pregar o Evangelho. Quanto primo seu ainda não se converteu? Quanto irmão seu não se converteu? Precisamos continuar com a mesma fé de pregar o Evangelho. 1 Pedro 4, 12, 5 e 7, ele diz: no tempo que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Os pagãos terão que prestar contas àqueles que está pronto para julgar os vivos e o morto. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, amados, sejam criteriosos e estejam alertas e dediquem-se a vida de vocês à oração. Estejam alertas, amados irmãos. Dicas de Jesus para o fim dos tempos. Para Jesus, no fim dos tempos, contrário do mundo alarmado e dos teólogos alarmistas, o centro das atenções não são os sinais do fim, mas o que acontecerá no coração das pessoas na experiência desse ar, que vai de sua primeira vinda ao seu retorno final. O tempo que hoje nós todos vivemos. O cristão, amados, portanto, não deve se preocupar, principalmente com a sucessão de coisas que virão. Todas elas já são esperadas, terão que ser assim. Faz parte do juízo final. A preocupação do crente deve ser com o intervalo entre a primeira e a segunda vinda. Ou seja, enquanto Jesus tarda a voltar, como viverão as pessoas? Como viverão os crentes? Como estará o coração de todos nesse mundo? Então, meu amado, a nossa preocupação não deve ser com os sinais, mas sim como nós estamos vivendo, como nós estamos testemunhando do Evangelho de Jesus Cristo. Será que nós estamos testemunhando com bons olhos para esse mundo? Será que eu tenho passado na rua e as pessoas têm falado, ali vai um homem de Deus?
Ou será que eu tenho passado na rua e as pessoas têm falado, para mim ser crente, como o evangelista Daniel não quer? Nós precisamos pensar nisso. Como é que as pessoas estão olhando para nós? Porque o mundo, o dever deles é nos julgar. Eles vão sempre nos julgar. E por isso nós temos que estar vestido com a couraça da justiça, para testemunhar fielmente de Cristo. Paulo vai nos dar um conselho: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Aleluia. Procure testemunhar de Jesus, procure se espelhar em Jesus. Quantos de nós, irmão Duarte, queremos imitar o mundo? Quantos de nós queremos estar na moda como o mundo está? Se o mundo lança uma roupa diferente, eu quero vestir aquela roupa que o mundo está usando. Não, eu não quero agradar mais o coração de Deus, eu quero agradar o mundo. Não, amados, nós não temos que estar preocupados com o mundo. Nós temos que estar preocupados como nós estamos dizendo. Estou agradando a Deus ou estou agradando o mundo? Nós não podemos ser amigos desse mundo. A Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aleluia. Para nos ajudar, queridos, a compreender todas essas coisas, o Senhor contou para nós 5 parábolas nos capítulos 24 e 25 de Mateus. É o seu famoso sermão escatológico ou sermão profético. Mateus 24. Abram suas Bíblias, fica com ela aberta, amados. Nesses 12 capítulos de Mateus, Jesus só descreve como será os fim dos tempos, porque foi interrogado acerca deles, e a partir do cenário do fim, fala de como nós devemos viver nos últimos dias. O seu interesse, amados, não é nos alarmar, não é nos confundir, não é nos impressionar, mas nos encorajar a prosseguir com fé, esperança e amor. Exortar o coração frio, cínico, materialista, doente e idólatra, daqueles que vão ficando cansados com a demora do retorno de Cristo. Portanto, quais são as dicas de Jesus para se viver no fim dos tempos? Aleluia. Primeiro, note a preocupação das pessoas. Jesus havia acabado de lamentar pela dureza do coração das pessoas que não queriam ouvir a sua mensagem, e que por isso o julgamento seria certo. Ainda em Mateus 23, 37 e 39, Jesus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja o que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Amados, amadas, Cristo continua com o mesmo desejo, com o mesmo apetite, com a mesma vontade de nos ajuntar embaixo dos seus braços. Mas muitas vezes nós estamos dispensando esse acolhimento de Cristo. Muitas vezes nós estamos nos atentando para aquilo que o mundo tem nos oferecido. Mas enquanto isso, amados, os discípulos estavam preocupados com a importância das construções. O foco era a sabedoria e o empreendedorismo humano. E é assim que muitas vezes nós somos isto, irmão Jamilson. Nós estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com as coisas grandes desse mundo.
Nós estamos preocupados com o que o Trump vai fazer a respeito do Brasil. Nós estamos preocupados se o Lula realmente vai nos dar picanha, se não vai. Nós estamos preocupados com essas coisas, nós estamos focados nessas coisas. E nós deveríamos estar mais preocupados com a palavra de Deus, se ela verdadeiramente tem sido guardada dentro do nosso coração. Precisamos pensar sério nessas coisas, amados. Aí em Mateus 24, 1, 2, vai dizer: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. E Jesus então diz para eles: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. Jesus está querendo tirar a atenção dos seus discípulos para aquilo que é grandemente aos olhos do homem, e que seus discípulos venham se atentar para aquilo que é eterno. Ainda que a nossa casa seja, irmã Marli, a casa mais bonita do bairro do Lago Mar, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o nosso foco não tem que ser as coisas materiais. O nosso foco tem que ser as coisas espirituais. É claro que nós temos que cuidar do nosso lar, é claro que nós temos, se puder, reformar a nossa casa, mas isso não tem que ser a nossa preocupação, irmã. A nossa preocupação tem que ser com o reino. Paulo vai dizer em uma das suas cartas que nós temos que buscar as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de cima, porque elas são eternas. E às vezes eu vejo tantas irmãs preocupadas, ansiosas com a reforma de casa, com isso, com aquilo, e às vezes tira até a paz do esposo com essas coisas. E dificilmente você vê uma esposa cristã chamar o seu marido para um tempo de oração, ou o esposo chamar a esposa para um tempo de oração. Nós estamos perdendo muito tempo com as coisas, queridos, e esquecendo as espirituais. Quando Marcos 13, ainda 1 e 2 vai dizer: quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. E Jesus disse para ele: vocês estão vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Mais uma vez ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. Lá em Lucas 21, 5, 6 vai dizer: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: vocês estão vendo? Dias virão em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Oh, amados, o foco não é as coisas. O foco tem que ser a palavra de Jesus. O primeiro templo, amados, havia sido construído por Salomão. O segundo, após a destruição dos babilônicos, foi reerguido por Neemias e Esdras. Em 19 a.C., o grande rei Herodes resolveu refazer e remodelar o segundo templo. Aquele não seria tão grande, tão glorioso quanto o de Salomão, o primeiro, mas seria mais bonito que o de Neemias e de Esdras. O segundo detalhe: o templo reconstruído por Herodes, a semelhança do de Salomão, ficou rico em detalhe de ouro, de prata e de mármore. Era exatamente toda aquela beleza que estava impressionando os discípulos. Note, amados, as preocupações das pessoas materialistas, egoístas, vaidosas, apegadas à imagem.
ao material, ao luxo e ao conforto, dedicadas ao prazer momentâneo, ao espetáculo visual. Impressionante, pois preocupados em perder o céu na terra, é que eles indagam acerca do fim dos tempos. Quantas vezes nós estamos preocupados com as luxuarias? Nós não queremos perder o céu, que muitas vezes nós vislumbrando ele na terra. Mas o que nós temos que vislumbrar, amados, e nos maravilhar, é com o terceiro céu, onde habita o Deus Todo-Poderoso. Ouça, amados, os passos de Jesus. Além de notar as preocupações das pessoas, a motivação delas, somos exortados a ouvir os passos de Jesus através dos sinais dos tempos. Jesus vai falar a respeito dos falsos profetas. Mateus 24, 4 e 5, Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. 5, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Nós temos visto essas coisas, muitos aparecendo, muitos oferecendo aquilo que Jesus não ofereceu. Por quê? Porque Satanás sabe, amados, que muitas das vezes nós temos comichões nos ouvidos. Queremos, irmã Marli, ouvir aquilo que agrada a nossa carne. Queremos ouvir aquilo que as pessoas falam: olha, aceita Jesus que você vai ter um carro novo. Olha, aceita Jesus que você vai ter uma casa nova. É isso que muitos de nós queremos ouvir. Mas não é isso que Jesus tem para nos oferecer. Ele pode dar? Pode, mas Ele vai dar para o que Ele quer, para o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. Guerras e rumores de guerras. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Temos visto isso ou não temos visto? Está latente aos nossos olhos. A televisão não fala em outra coisa. É guerras, irmão Marcão. É guerras e mais guerras. Catástrofe, cataclisma, terremotos. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Será apenas o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Se aqueles dias, amados, não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Queridos, nós estamos contemplando isso. Hoje nós já estamos sendo perseguidos e tem muitas pessoas que não têm apercebido essas coisas. Esses dias para trás aí, eu acho que tem uns 15 dias, o máximo se tiver, 1.800 irmãos foram mortos lá na Síria. Eu não sei quem viu o documentário. Nós estamos sendo perseguidos, amados. E nós não estamos nos atentando para essas coisas. Não é tempo de sorrir. É tempo para chorar e lamentar. Irmãos nossos estão morrendo, pregando o Evangelho no nosso tempo, nos nossos dias. Precisamos nos preocupar com essas coisas.
o irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aqueles que perseveraram até o fim será salvo. Queridos, quantas coisas horríveis nós temos visto. Essa semana uma mãe estrupou um filho de 9 anos. Uma mãe. Coisas horríveis estão acontecendo. Quando nós pensamos que já vimos tudo, irmão Marcão, ainda temos muito para ver. É o final dos tempos. Cataclismos cosmos precedendo a vinda de Cristo. Mateus 24, 29 e 31 diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão dos céus e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidades dos céus. Esses, amados, são os sinais. Terá que ser assim. Note, porém, que nada disso impressionou Jesus, nem deveria nos impressionar, pois, como ele mesmo disse, é necessário que todas essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Necessário por quê? Para que os que se perdem é apenas o princípio das dores, selos apocalípticos, taças da ira de Deus, para os que vão sendo salvos. É a convocação ao arrependimento, trombetas apocalípticas, nada disso, porém, é para alarmar os crentes. Ou seja, querido, essas coisas, elas irão acontecer, não para alarmar os crentes, mas para nos deixar alertas quanto à vinda do Senhor. Essas coisas, elas não vão nos paralisar, amados. Muito pelo contrário, elas irão nos deixar cada vez mais alerta. As dicas de Jesus para se viver no fim dos tempos são: note a preocupação das pessoas. Como nós falamos lá no início, a televisão, o mundo, eles têm falado do final dos tempos. Note a preocupação das pessoas. Ouça os passos de Jesus. E em terceiro lugar, atente-se para os perigos da igreja. Observe, amados, algo absolutamente fundamental nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Jesus gastou relativamente poucas palavras para descrever como será os tempos do fim, em comparação com as palavras que ele usou para descrever os riscos que esses tempos nos oferecem. 31 versículos para os sinais do fim e 65 versículos para um modo de vida, nada menos que o dobro. Isso é muito significativo, pois nos revela que o foco não deve ser os fatos, mas a fé. Não são as circunstâncias, mas a oração. Então nós não devemos nos preocupar com as coisas que estão acontecendo, terremotos, rumores de guerra, não, nada disso, mas nos preocupar com as circunstâncias, com a nossa fé, mas com a oração. Isso que nós temos que nos preocupar. Após escrever o sinal do fim dos tempos, o Senhor passou a uma sucessão de 5 parábolas.
começando em Mateus 24:32 e terminando em Mateus 25:46. Em todas as parábolas, Jesus abordou os riscos que nós corremos nesse tempo de demora e de espera da sua segunda vinda. Enquanto o Senhor se ausenta, trata-se de uma palavra de advertência, exortação e encorajamento aos que se colocam no caminho da cruz. O que essa palavra de Jesus nos ensina? Como nós devemos viver no final dos tempos. Cuidado para não viver inconsequentemente a vida. A parábola da figueira, Mateus 24:32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quantos profetas de Deus têm se levantado, quantos homens de Deus têm se levantado e pregado a palavra de Deus, e nós estamos fazendo de conta que nada está acontecendo. Queridos, queridas, precisamos urgentemente nos colocarmos à dispensação do Espírito Santo de Deus, para nos atentarmos para essas coisas. Quando nós olhamos para os bancos dessa igreja, ou para outras igrejas que nós vamos, nós temos visto isso, bancadas vazias. Mas será por quê? Será que a palavra mudou? Não! O coração do homem tem mudado. O coração do homem tem deixado de se preocupar em obedecer a palavra de Deus. Cuidado, amados, para não vivermos insanamente a vida. A parábola dos servos bons e maus diz: mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amados, nós não podemos ser servos maus. Nós não podemos viver insanamente, dizendo para nós mesmos que nada está acontecendo, que nada está mudando à nossa volta. Nós precisamos viver com a mente de Cristo. Cuidado, amados, para nós não vivermos insanamente a vida, embrutecido de coração, surtado pelas ambições de domínio, de poder e de direção, sem lucidez e sem percepção, com os sentidos entupidos, amados. Cuidado para não vivermos indiferentemente a vida. Aleluia. A parábola das 10 virgens. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias ou com suas lamparinas.
O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o grito: o noivo se aproxima! E saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas lamparinas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Amados, vai chegar esta hora em que a trombeta vai soar e o noivo virá às nuvens. E como nós estamos? Será que esta lamparina está com azeite para receber o grito do noivo? Para receber a chegada do noivo? Será que eu estou preparado, irmão? Será que os irmãos e as irmãs estão preparados para esse grande dia? Precisamos estar preparados para esse grande dia. Cuidado, irmãos, para nós não vivermos indiferentemente a vida, cansados de esperar, sem se preocupar em fazer provisão espiritual, com o coração frio, adormecido e obstruído para as coisas espirituais. Cuidado, amados, para não vivermos inconscientemente a vida. A parábola dos talentos, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta e com juros. Amados, o Senhor tem dado um talento para cada um de nós. E o que nós temos feito com esse talento? Quando nós vemos Paulo lá em Coríntios capítulo 12, é falar a respeito das adversidades de nós. Deus tem dado um dom, um talento para cada um de nós. E o que nós temos feito com esse talento que Deus tem nos dado? Será que nós temos nos aperfeiçoado com esse talento para fazer a obra de Deus? Ou será que eu só uso esse talento quando eu estou aqui dentro da igreja? Amados, isso é sério. Isso é um alerta para nós. Deus nos trouxe aqui esta noite para nos alertar. E esta palavra, ela serve não somente para os irmãos, mas ela serve para mim, amados. Todo dia, amados, 5h40 da manhã, eu estou lá na Fiel Turismo pregando a palavra de Deus. Deus me deu esse privilégio de poder estar pregando ali para 50 pessoas. Nem todas vão, não é verdade? Mas 50% delas estão lá. E nossa oração, amados, é que aquelas pessoas possam ver em nós o talento de Cristo, o talento que Deus tem nos dado. Cuidado, amados. A ausência do proprietário torna os homens donos da própria verdade. Julgam a Deus pelo que dá na cabeça. Chamam-no de Deus sem amor, injusto ou desleal, sem noção. A alma não pulsa mais de amor por Deus nem pelo próximo. Acaba a fé quando nós, amados, enterramos o talento que Deus nos dá. Acaba em nós o amor. E muitas das vezes acaba também em nós a fé. Quantas pessoas perderam a fé de 2019 para cá? Quantas pessoas abandonaram a fé? Não quiseram mais voltar na igreja?
achando que iam morrer por causa da Covid. E muitos morreram dentro de casa, perderam a fé. Perderam a fé, amados. A parábola das ovelhas e dos cabritos. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E aos que tiverem à esquerda os cabritos, então dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Estamos perdendo o amor e perdendo a fé. Nós estamos deixando de fazer a vontade de Jesus. Quantas pessoas hoje tiveram o privilégio de fazer uma visita no hospital e não foram? Quantas pessoas hoje tiveram o privilégio de visitar um irmão que está doente, ausente da igreja, e não foram? Jesus estava lá na casa desses irmãos lhe aguardando, e vocês não foram. Jesus estava lá nos aguardando e nós não fomos, amados. Outro dia, irmã Márcia, eu estava visitando o irmão Raimundo, eu acho que ele foi lá naquela igreja da 26. Uma vez eu perguntei à esposa dele: quantos irmãos da igreja lá têm vindo visitar o irmão Raimundo? E ela falou para mim com tristeza no coração: nenhum, irmão Daniel, nenhum. Isso entristece o coração de Jesus, amados, porque Ele nos dá talento, Ele nos dá vida, Ele nos dá tudo, e nós não temos muitas vezes dado nada a Jesus. Às vezes Jesus está na casa de uma pessoa dessa, esperando a nossa visita, e nós deixamos de ir. Cuidado, amados, para não vivermos insensivelmente a vida, olhando só para si mesmo, barganhando com Deus, usando as pessoas, vendo Deus só na placa da igreja, sem ações naturais de fé e de amor. Atente-se para o perigo, ou para os perigos da igreja inconsequente ou inconsciente. Não vê para além do céu e se torna como os fanfarrões do dia de Noé. Insanidade, fica com o coração bruto, dominado pelo desejo de poder, embriagado pela vida. Indiferença, fica com o coração adormecido, sem óleo que renova a luz da vida e a chama da alma. Inconsistência, fica com a visão pervertida do ser e do caráter de Deus, criando um Deus qualquer na mente, fica sem fé e sem amor. Insensibilidade, não enxerga a imagem e semelhança de Deus no próximo, só vê a Deus nas coisas marcadas pelo signo cristão, na religião doentia. Amados, nós precisamos enxergar Deus no nosso próximo, na necessidade do nosso próximo. Jesus, muitas vezes, ele teve compaixão das pessoas e ainda continua tendo. Já estou terminando, amados. Me dá só mais 2 horas. Observe as prescrições do Senhor, as dicas de Jesus para se viver o fim. Note a preocupação das pessoas, ouça os passos de Jesus, atente-se para os perigos.
e observe as prescrições de Cristo. Está em Mateus 24, 25. O sermão profético de Jesus nos apresenta não só a realidade do cenário histórico mundial de todos os tempos, não só os riscos que os discípulos de Jesus correm nessa vida, mas também e principalmente os remédios para se viver bem no fim dos tempos. Ou seja, Deus não nos mostra só as situações que vão acontecer, mas Ele também nos mostra os remédios para se viver no fim dos tempos. Observem a prescrição médica de Jesus Cristo para o fim dos tempos. Persevere em vigia e oração. Amados, olhos abertos, vigilantes e preparados. Procure servir o próximo. Sentidos desentupidos, servindo como o bom samaritano. Provisione recursos espirituais. Coração desobstruído com reserva de óleo da graça. Mateus 25:4. Paute-se pela palavra de Deus, a palavra dos talentos. Alma pulsante de amor que multiplica talentos na vida dos outros. Priorize a glória de Deus, a parábola das ovelhas e dos cabritos. Ações naturais de fé, esperança e amor, servindo a Deus no próximo. O fim dos tempos. Nesse ato em que estamos vivendo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nos tempos difíceis do sim, que são os nossos, enquanto a terra está sendo rasgada e abalada, os mares se perturbando, a terra secando, as pessoas com fome e doentes, as nações se degladiando, os profetas alarmistas se proliferando e, o que é pior, o céu não se abre, mostrando-nos que o Rei da Glória chegou. Nós devemos vigiar, servir e perseverar e comer a palavra e glorificar a Deus. Cada um veja como está guardando o coração nos fim dos tempos. Veja como você interpreta os avanços e os privilégios desses tempos. Analise como você cuida dos outros, se você os serve ou os subjuga. Cuide, amados, para que você não durma o sono que se abateu sobre os tantos, que não lhe falte chama de paixão na alma. Cansar, todo mundo cansa, mas só prosseguem aqueles que carregam no reservatório de sua alma o óleo de vida e de luz, que vem da graça de Deus na palavra, na oração e na comunhão. Atente-se para que você não crie um Deus pervertido, diabólico, maldoso, segundo o seu pensamento, tradição, cultura ou consenso popular. Viva para a glória de Deus, abençoando, amando, servindo o próximo como a si mesmo, em tudo o que fizer. Veja que você não se torne tão religioso a ponto de ver Jesus só na placa da igreja. Deus cuida de seu reino, não de placa de igreja. Coisa de Deus não é só coral da igreja. Por exemplo, Deus não está e nem age apenas no óbvio religioso. Pedro assimilou tudo isso no seu caráter. Nós também devemos. Vale a pena leitura do último capítulo da sua segunda carta. Lá o apóstolo coloca no papel tudo o que Deus talhou no coração dele a respeito dos fins dos tempos. 2 Pedro capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças na sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras
palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e a terra. Esta foi formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservadas para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será destruída, visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apresentando a sua vida. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. E se preparem, amados, para a vinda do Senhor. Não adormeçam o seu coração. Que Deus nos abençoe.